Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre jurisprudência em teses do STJ, edição de número 204. É a sexta edição sobre o tema bens de família. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não está inscrito no nosso canal. Seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. Não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações, nem de curtir, compartilhar, comentar e enviar para aquele amigo que estuda para concurso, faz faculdade de Direito, é profissional da área jurídica, enfim, aquela pessoa que você conhece que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Ajuda demais a manter a continuidade desse trabalho. Fica também o convite para você nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia temos novidade. E por último, o convite mais especial de todos, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, que te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência, além também de vários planos de leitura, tudo de forma ilimitada. Planos de leitura por carreira e por edital específico, sem nenhum custo adicional. Todos os planos feitos de tal forma que você consiga ter uma continuidade de estudo. Dessa forma, você não precisa reiniciar seu estudo do zero, trocando o material a cada novo edital que sai. E você também, naturalmente, não precisa gastar seu suado dinheirinho comprando um plano de leitura específico a cada novo edital. Então não perde, é só vantagem. Vem fazer parte do nosso clube, que é baratinho, você vai ver que é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida de concurseiro. Sem mais delongas, vamos começar. Tese 1. Não é cabível a medida cautelar fiscal de indisponibilidade de bens que recaia sobre bem de família, em razão da proteção contida no artigo 1º da Lei 8.009 de 1990. Gente, como já conversamos longamente, esse já é, salvo engano, o 5º podcast seguido do Jurisprudência em Tese sobre o tema. Aquele imóvel que é habitado por entidade familiar, ele é impenhorável, ainda que haja outros imóveis de propriedade daquele indivíduo. Mas aquele imóvel onde ele reside, esse imóvel possui o atributo, a característica da impenhorabilidade, seja por uma dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza. Inclusive, e aqui vamos relembrar, já falando de jurisprudência, já falamos aqui de um ponto jurisprudencial, né? Ainda que o indivíduo tenha outras casas, independentemente também do valor do imóvel, então não importa se é uma mansão, se é um imóvel super caro, mesmo assim, e mesmo que se trate de uma família unipessoal, então mesmo o indivíduo solteiro que reside em sua casa tem direito à impenhorabilidade do bem de família. Então, gente, aqui na tese 1 fala sobre a medida cautelar fiscal. Onde é que essa medida cautelar fiscal está prevista? Lá na lei número 8397 de 92. Veja só o que diz o artigo 4º. A decretação da medida cautelar fiscal produzirá de imediato a indisponibilidade dos bens do requerido até o limite da satisfação da obrigação. Em tese, se trata aqui de uma medida que tem o objetivo de acautelar parte do patrimônio do devedor, a fim de que no momento oportuno este não frustre uma execução fiscal. E aí, é possível tornar indisponível um bem de família? Não é possível, gente, não é. Assim como não é possível penhorar, não é possível uma indisponibilidade desse bem de família através de uma medida cautelar fiscal. Então, tese 1, não é possível que medida cautelar fiscal de indisponibilidade de bens recaia sobre bem de família. Tese 2. Decidida a questão da impenhorabilidade do bem de família nos termos da Lei 8.009 de 90, não é permitido ao judiciário, ao seu arbítrio, em razão da preclusão consumativa, proferir novo pronunciamento sobre a mesma matéria. Vamos aqui para o caso concreto.
O Pedro propôs uma execução em face do Miguel, requerendo, nos autos do processo, a penhora de um imóvel pertencente ao executado. O pedido foi negado pelo juiz em sede de decisão interlocutória, sendo essa decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado, em decisão não recorrida. Então, veja só aqui a situação. O indivíduo não recorreu, ou melhor, em nenhum primeiro momento o indivíduo recorreu da decisão interlocutória, mas posteriormente ele perdeu esse recurso e ele não voltou a recorrer. Então, transitou em julgado aqui essa questão. Posteriormente, em sede de sentença, o juiz entendeu pela penhorabilidade do bem. Então, ele entendeu em sentido contrário ao que foi decidido anteriormente. É possível essa decisão na sentença? A resposta é não, não é possível. Por quê? Porque houve preclusão consumativa do que foi decidido lá na decisão interlocutória. Veja só, já houve uma decisão de mérito sobre esse assunto, inclusive houve um recurso, que foi um agravo de instrumento, um recurso cabível. Posteriormente, o Tribunal de Justiça confirmou essa decisão, então, olha só, já existe inclusive uma decisão do Tribunal de Justiça a favor do indivíduo executado, então aqui é a favor de Miguel, e aí, posteriormente, o juiz foi lá e simplesmente modificou o entendimento em relação àquele ponto que já foi recorrido e mantido e não foi recorrido novamente. Então já houve ali uma preclusão consumativa. Da mesma forma, se Pedro tivesse deixado isso passar, não tivesse recorrido, já haveria também uma preclusão acerca daquele tema. Então não seria possível novamente aquilo ser repisado em sede de sentença. Então, nesse caso aqui, houve uma preclusão consumativa. Tese 3. O protesto contra a alienação do bem de família não possui o objetivo de obstar ou anular o negócio jurídico de venda do imóvel impenhorável, mas tão somente de informar a terceiro de boa-fé a respeito da pretensão do credor de penhora do bem. Então vamos aqui também para mais um caso concreto. Imagina que a Maria tem uma ação em face do João. O João só tem um bem, o único bem de João é a casa que ele mora. Mas vamos pensar aqui. A Maria ela não está conseguindo penhorar nada, mas o João já é bem velhinho, por exemplo. Não existe ali uma expectativa que João viva muito tempo. E a Maria pensa, olha, a impenhorabilidade do bem de família é uma impenhorabilidade circunstancial. Ela pode mudar a qualquer momento, não pode? Ela pode. Então, por exemplo, imagina que o João mora sozinho. Ou era José, não lembro mais quem era o credor. Imagina que ele mora sozinho nessa casa e ele faleceu. Ninguém mais ficou morando nessa casa. Os filhos dele já têm casa, enfim. Essa casa vai permanecer impenhorável? Não, ela não vai porque é circunstancial. Então imagina que João se muda para outra casa. Essa casa onde ele morava permanece impenhorável? Não permanece. Né? Então é uma circunstância. Essa impenhorabilidade do bem de família, ela só existe em uma circunstância específica, que é quando o indivíduo utiliza a casa para a sua moradia ou de sua própria família. Então Maria pensa assim, diz, olha, excelência, eu sei que eu não posso penhorar essa casa, mas me faça aí uma gentileza, eu vou lhe pedir que você defira aqui um pedido de protesto contra a alienação desse bem de família. E o que de acha esse protesto? Ele está lá no artigo 301 do Código de Processo Civil, que diz: a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens ou registro de protesto contra a alienação de bem e qualquer outra medida para a assecuração do direito. Esse protesto, então, ele é uma medida judicial preventiva. Para que serve o protesto? O protesto ele não inibe que esse imóvel seja vendido, não importa nenhum tipo de penhora desse bem, enfim, nada disso. Ele só diz, olha, ele só faz escrever na matrícula do imóvel, olha, a Maria tem um processo de execução contra João e ela tem interesse na eventual penhora desse bem. Isso que o protesto vai fazer.
Para que isso serve? Para, em um determinado momento, se João resolver vender esse bem, o terceiro não vai poder alegar boa-fé na compra desse bem. Então, por exemplo, o João ele vai tentar ocultar o bem para poder se livrar da dívida mesmo. Ele vai tentar praticar uma fraude contra credores. O protesto vai ter simplesmente o objetivo de inibir essa fraude contra credores, porque o terceiro nunca vai poder dizer que está de boa-fé se existir uma inscrição na matrícula do imóvel falando sobre a existência dessa execução. Portanto, se em um determinado momento essa proteção da impenhorabilidade do bem de família deixar de existir por alguma razão circunstancial, então o José, não lembro, deixou de morar na casa, ou então ele morreu e ficou de herança e vai para a partilha. Enfim, se por qualquer razão deixou de existir, então simplesmente esse bem deixou de ser impenhorável. Então o protesto vai servir nesse momento. E ele vai evitar, naturalmente, que enquanto isso não aconteça, esse indivíduo se desfaça desse bem em uma situação de fraude contra credores. Basicamente isso, é uma proteção da Maria em face de uma possível dilapidação desse patrimônio, já que os terceiros não vão poder alegar a existência de boa-fé. Tese 4. A ausência de averbação da hipoteca no cartório de registro de imóveis, por si só, não afasta a exceção à regra de impenhorabilidade prevista no artigo 3º, inciso 5º da Lei 8.009 de 90. Vamos lá para o artigo 3º, inciso 5º. Ele diz: a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido, a inciso 5, para execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Por que, gente? O que é pelo casal ou pela entidade familiar mesmo? Nós conversamos sobre isso já em outras edições do Jurisprudência em Tese, não foi? Porque, para que seja possível a hipoteca ser uma exceção à impenhorabilidade do bem de família, é necessário que esse imóvel tenha sido dado em hipoteca em favor da família. Então, se, por exemplo, você viu uma situação em que o imóvel, bem de família, foi dado em hipoteca em favor de uma dívida comercial de uma empresa ou algo do tipo, você já acende o alerta. Porque, em regra, esse imóvel não vai poder ser penhorado, mesmo tendo sido dado em hipoteca. Por que em regra? Porque, por exemplo, temos decisões do STJ em que os cônjuges são os únicos sócios da empresa. E aí, nesse caso, o STJ entendeu, não, nesse caso aqui, de fato, a empresa pertence unicamente aos cônjuges, logo, se esse imóvel foi dado em hipoteca em benefício dessa empresa, temos que pressupor que essa hipoteca também foi em benefício da entidade familiar. Então, veja só, atenção, muita atenção. Não é qualquer hipoteca sobre o imóvel bem de família que lhe retira a impenhorabilidade. Tem que ser uma hipoteca dada em benefício da entidade familiar. E aqui nesse caso, é outro problema, né? Eu falei sobre isso naturalmente porque é um tema importante, mas o tema aqui que a tese 4 traz é o seguinte: a hipoteca ela foi celebrada em contrato entre as partes, mas não foi averbada no cartório de imóveis. Então, na matrícula do imóvel não foi averbada essa hipoteca. Mesmo assim, é possível alegar essa hipoteca como exceção à impenhorabilidade do bem de família? Claro que sim. Gente, para que serve averbar a hipoteca na matrícula do imóvel? Serve para uma coisa, serve para dar publicidade. Então, serve para que essa hipoteca seja pública, para que terceiros não possam alegar que a desconhecem. Então, a partir do momento que você averba a hipoteca na matrícula do imóvel, ninguém no mundo vai poder dizer que desconhece a existência dessa hipoteca. Se você não averba, aí você tem um contrato. E esse contrato vai continuar tendo efeito entre as partes normalmente. Não entre terceiros, mas entre as partes, ok. Então,
Mesmo que não esteja averbada a hipoteca, é sim possível que se alegue que, nesse caso, poderá ser penhorado o bem de família. Tese 5. Tratando-se de execução proposta por credor diverso daquele em favor do qual for outorgada a hipoteca, é inadmissível a penhora do bem imóvel destinado à residência do devedor e de sua família, pois não incide a regra excepcional do artigo 3º, inciso 5º da Lei 8.009 de 90. Eu confesso a vocês que eu fui fazer uma boa busca aqui sobre os julgados que fundamentam essa tese. E não são muitos, na verdade, eu não lembro, mas talvez fosse até só um ou dois, enfim, muito pouco. Fui olhar inteiro o teor de acórdão, porque tem hora que parece que está acabando a criatividade, já é a 5ª edição seguida sobre o tema, e a criatividade vai acabando e vão colocando umas teses que, nossa senhora. Gente, imagina que o Banco A celebrou um contrato de empréstimo com o Francisquinho, e aí, como garantia desse contrato de empréstimo, o imóvel de Francisquinho, a sua residência, foi dado em hipoteca. Só que o Francisquinho também tem uma dívida com o Banco B. E aí o Banco B propôs a ação e disse assim, Francisquinho, ou melhor, senhor juiz, excelência, penhore essa casa de Francisquinho porque ele deu hipoteca para o Banco A. Então, se ele deu em hipoteca para o Banco A, é porque ele abriu mão do bem de família. Isso faz algum sentido? Não, né, gente? Enfim, até contraria totalmente a lógica você imaginar isso. É claro que a exceção da impenhorabilidade do bem de família decorrente da hipoteca é só em relação ao Banco A, que é o destinatário da hipoteca. O Banco B não tem nada a ver com isso e não pode pedir a penhora do bem de família. Quando eu disse a vocês que eu saí procurando inteiro teor de acórdão, julgado por julgado, para tentar entender o porquê dessa tese, é porque parece uma coisa tão óbvia que eu achei que tinha algo de diferente, mas realmente se tinha, me passou desapercebido, porque aparentemente a tese se refere de fato a essa situação bem óbvia, a qual parece mesmo ser, né? Mas é porque é uma tese tão óbvia que, enfim, despertou a atenção, o medo de não estar observando alguma coisa. Tese 6. Para aplicar a exceção à impenhorabilidade do bem de família, prevista no artigo 3º, inciso 4 da Lei 8.009 de 90, é preciso que o débito de natureza tributária seja proveniente do próprio imóvel que se pretende penhorar. O que diz o artigo 3º, inciso 4º? A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido, inciso 4º, pela cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, gente, aqui temos, por exemplo, uma situação em que o imóvel, bem de família, ele pode ser penhorado em virtude de dívidas referentes ao próprio imóvel. Então, por exemplo, o imóvel tem uma dívida condominial. Esse é o exemplo mais clássico. O imóvel deve IPTU. Outro exemplo super clássico. Nesses casos, é possível sim penhorar o imóvel para pagar a dívida. E o caso concreto aqui é interessante. Vamos lá. A Wanda possui uma casa e a Ariel possui um terreno. Em 2018, elas resolveram permutar os imóveis, então elas fizeram uma troca. E aí, no contrato ficou estabelecido que cada um desses imóveis deveria ser entregue sem nenhuma dívida tributária, dívida condominial, enfim, com tudo em dia. Era dever do proprietário original repassar o imóvel com tudo ok. E aí, de início, Wanda possuía uma casa e Ariel um terreno, então elas trocaram. A Wanda depois percebeu que o terreno, que pertencia antes a Ariel, tinha IPTUs atrasados, relativos aos anos de 2006 e 2007. E aí, a Wanda notificou a Ariel a regularizar os pagamentos. Só que a Ariel não regularizou os pagamentos. E aí imagina, por exemplo, que a Wanda
precisava construir nesse imóvel, nesse terreno. Então ela precisava de uma certidão negativa para poder regularizar, dar início à construção, e ela foi lá e resolveu pagar. Pagou esse IPTU e propôs uma ação de cobrança em face de Ariel em relação ao valor que ela pagou de IPTU, já que de fato, por uma questão contratual, essa dívida pertencia a Ariel e não a Wanda. Qual é então, gente, a origem dessa ação de cobrança? É uma origem contratual, é responsabilidade contratual. E aí, no curso do cumprimento de sentença, a Wanda requereu a penhora da casa. A casa que antes pertencia a ela e agora pertence a Ariel. Só que a questão é que a Ariel morava na casa. Então era o bem de família de Ariel. Mas a Wanda disse assim, olha, eu posso penhorar, porque essa dívida aqui é referente a IPTU. Então, é uma dívida que se enquadra na exceção do artigo 3º, inciso 4º. Aí a Ariel olhou assim de uma forma estranha e disse, mas moça, senhora, é IPTU de outro imóvel, é o IPTU do terreno. E você está pedindo para penhorar a minha casa. Então você está confundindo alhos com bugalhos aí. Porque veja só, a origem da sua dívida, ou melhor, a origem da minha dívida com você é contratual. Tem nada a ver aqui com minha casa, é um contrato que eu descumpri com você. E aí, quem é que tem razão? Quem tem razão é Ariel, né, gente? De fato, a impenhorabilidade, ou melhor, a exceção à impenhorabilidade do bem de família, em virtude da dívida, de condomínio, de IPTU, etc., diz respeito ao próprio imóvel, e não a outro imóvel que, enfim, não tem nada a ver com a situação. Tese 7. A alienação pelo executado de imóvel considerado bem de família após a constituição do débito tributário não caracteriza fraude de execução fiscal, pois a transferência do imóvel não afasta a cláusula de impenhorabilidade do bem. Então vamos aqui também para uma situação concreta. Imagina que a Emília é proprietária de um único imóvel onde ela reside com a sua família, ela não tem outros bens, e em 2016 a Emília praticou um ato sujeito à tributação municipal. Então imagina, por exemplo, que ela está devendo um ISS para o município. E aí foi constituído um crédito tributário em favor do município e em 2018 foi proposta uma execução fiscal. Em 2020, Emília vendeu um imóvel. A venda do imóvel pode configurar fraude de execução fiscal? Não. Não configura fraude de execução fiscal. Até porque, segundo o STJ, a alienação do imóvel que serve de residência do executado e de sua família, após a constituição do crédito tributário, não afasta a cláusula de impenhorabilidade do bem. Então, o bem não deixou de ser impenhorável. Dessa forma, não resta caracterizada fraude de execução fiscal. Tese 8. A impenhorabilidade de bem de família não pode ser arguída em ação anulatória de arrematação após o encerramento da execução. Vamos lá para um caso concreto. A Maria teve o seu imóvel leiloado em processo de execução. Então, veja só. Havia uma ação contra Maria. Maria perdeu essa ação. Deu-se início a um processo de execução. O juiz mandou penhorar a casa de Maria. Fez-se a penhora. Esse imóvel foi a leilão e ele foi arrematado. Durante todo esse período, Maria nunca disse que esse imóvel é bem de família. Talvez por ter um advogado fraco, digamos assim, um advogado que, enfim, nem isso trouxe aos autos. Só que, depois que esse imóvel foi arrematado, aí suponha que Maria acordou para a vida e procurou um advogado que se dê ao respeito. E esse advogado foi lá e alegou a impenhorabilidade do bem de família e pediu a anulação dessa arrematação. Então ele propôs uma ação anulatória da arrematação. É possível? Gente, não é possível, né? Aqui existe uma preclusão. A Maria tinha que ter alegado essa questão da impenhorabilidade do bem de família na primeira oportunidade, dentro do processo de execução. Não é possível fazer aqui como Maria, que esperou acabar o processo de execução, o imóvel ser arrematado, para só depois
ir atrás de um advogado que fosse propor uma ação anulatória de arrematação. Então, realmente Maria dormiu aqui no ponto e já não é mais possível alegar essa impenhorabilidade do bem de família. Tese 9. O afastamento da exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 3º da Lei 8.009 de 90 não se estende ao saldo remanescente do produto da arrematação, de forma que quitada a dívida, o crédito excedente não perde seu caráter de bem de família. Então vamos lá, caso concreto. O José hipotecou sua casa, onde vive com a sua família, como garantia de um empréstimo tomado junto ao Banco X. Depois de um tempo, José passou a atrasar o pagamento das prestações, houve uma execução, uma penhora e leilão do bem. Esse bem foi arrematado, a dívida, por exemplo, que era no valor de R$500 mil, foi quitada, mas a arrematação foi em 600 mil, então sobrou 100 mil. E aí, esses 100 mil devem ser o quê? Devolvidos a José. Já que a dívida era 500, 100 mil vai para o bolso de José. Até aí, ok. Só que acontece que o José tinha outros credores, ele não devia só ao Banco X. E já existiam outras execuções contra José. Quando os outros credores ficaram sabendo, a primeira coisa que eles pediram foi a penhora desses 100 mil reais. E aí o que o José disse? Opa, aqui não. Sabe por quê? Porque esse imóvel era meu bem de família. De fato, ele pôde ser penhorado, porque havia aqui uma exceção à impenhorabilidade do bem de família. Mas sobrou 100 mil reais. Esses 100 mil reais agora, eles gozam da mesma proteção à impenhorabilidade do bem de família que a minha casa gozava, porque tudo que restou da minha casa foram esses 100 mil reais. E é com esses 100 mil reais que agora eu vou ter que procurar outro imóvel para residir juntamente com a minha família. E aí, José tem razão? Sim, José tem razão, de fato. A penhora do imóvel e a arrematação não retira o caráter de bem de família do valor remanescente dessa arrematação. Então, de fato, esses 100 mil reais são impenhoráveis. Tese 10. É possível a penhora do bem de família de condomínio na proporção de sua fração ideal, na hipótese de inexistir patrimônio próprio do condomínio para responder por dívida decorrente de danos a terceiros. Então, vamos aqui para um caso concreto. Não, primeiramente, vamos lá. Onde está essa exceção à impenhorabilidade do bem de família aqui, decorrente de dívida do condomínio? Está lá no artigo 3º, inciso 4º, nós já vimos, para cobrança de impostos, predial territorial, taxa, contribuição devida, em função do imóvel familiar. Então aqui, por exemplo, entra a dívida condominial, e não só a dívida condominial ordinária, mas também aquela decorrente de evento extraordinário. Então, por exemplo, vamos aqui para um caso concreto. A Margarida é proprietária de um dos 10 imóveis residenciais contidos no condomínio Vila das Amélias. Certo dia, um transeunte passava na rua quando o muro da frente do prédio desabou e causou danos a esse indivíduo que estava transitando. Após regular a tramitação de ação indenizatória, foi assegurado ao transeunte um crédito de 100 mil reais em face do condomínio. E aí quem é que paga essa dívida? Quem paga essa dívida é o condomínio. E se o condomínio não tiver dinheiro? Aí, naturalmente, quem vai ter que desembolsar são os moradores, são os proprietários dos imóveis residenciais desse condomínio. E se eles não pagarem? E aí o que acontece? E aí os imóveis podem ser penhorados, porque essa dívida ela tem natureza condominial, igualzinho à dívida decorrente de despesa ordinária do condomínio. Então, nesse caso aqui, o imóvel de Margarida pode ser penhorado na proporção ideal da sua propriedade. Então, são 10 imóveis, a dívida é de 100 mil reais, o imóvel de Maria vai poder ser penhorado para responder por até 10 mil reais dessa dívida. Tese 11. A instituição do imóvel como bem de família
não constitui motivo impeditivo ao aperfeiçoamento da uso capião na hipótese de mudança ou abandono. Aqui foi um caso concreto bem interessante, eu adaptei, né? Eu sempre adapto, eu nunca trago o caso concreto igualzinho como ele está no processo, porque normalmente são casos concretos muito específicos, com muitas nuances, e aí para efeito didático não é legal. Mas eu sempre trago ali a essência do caso concreto, e eu achei muito legal o caso que motivou, um dos casos que motivou essa tese, porque o nome de uma das partes era Piccolo. E aí, naturalmente, o nome Piccolo eu usei também aqui no exemplo. Então, em 1950, o Piccolo adquiriu um imóvel situado em um terreno com 500 metros quadrados, onde passou a residir com seus filhos. Em 1980, Curirim chegou ao local, percebeu que parte do imóvel não era utilizada e ali construiu, ou melhor, edificou um barracão de madeira em uma área de 200 metros quadrados. Então ele foi lá, ele viu, ser só construindo um pedaço, né? Eu acho que eu vou pegar aqui esses 200 metros que estão sobrando e vou fazer meu barracão. E aí, gente, o exemplo, ou melhor, a decisão no processo real foi isso mesmo, viu o que aconteceu? Era basicamente isso. Só não tinha um Curirim. Em 1982, o Piccolo morreu. Em 2010, os herdeiros propuseram ação de reintegração de posse em face de Curirim, que por sua vez arguiu o uso capião como matéria de defesa. E você pode propor uma ação possessória e o réu se defender alegando uso capião do bem? Pode sim, claro que pode, é possível sim arguir uso capião como matéria de defesa. E aí, nesse caso concreto, o STJ entendeu que houve uso capião. Gente, aqui ó, o Piccolo ficou de 1980 até 2010 morando lá, né? 30 anos. O STJ entendeu que sim, ele disse que o bem de família, sobrevindo mudança ou abandono, é suscetível de uso capião. Então, nesse caso aqui, ele entendeu que houve um verdadeiro abandono de parte desse terreno, na medida em que o Curirim chegou lá, edificou um barracão, ficou ali 30 anos morando, ninguém disse nada, então houve ali um verdadeiro abandono do imóvel, ou pelo menos de parte desse imóvel, por parte de Piccolo e sua família. Portanto, foi possível aqui sim a uso capião. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Fica aquele convite de sempre, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br, vem fazer parte do nosso clube, com certeza vai te ajudar demais. E fica também o convite para o nosso próximo podcast. Não deixa de vir, não deixa de se inscrever no nosso canal, que eu te aguardo lá.